Olá a todos, meu nome é Guilherme, eu faço parte do grupo Los Hermanos e hoje nós começamos a nossa quarta videoaula. Na videoaula de hoje, a gente vai aprender como fazer um minijogo de cores em inglês, como que está mostrado agora na nossa tela aí que o Leonardo vai mostrar pra gente. Então, basicamente, a gente tem um botão que a gente vai poder apertar ele, vai mudar de cenário. A gente vai ter um personagem, um ator principal, que ele vai dar algumas instruções pra gente. E em seguida vai aparecer uma imagem no centro da tela e algumas opções de cores que a gente deve acertar a cor correspondente ao objeto. Então, nós, por exemplo, temos uma maçã no centro da tela e nós temos três opções. A gente deve clicar na opção correta relacionando a cor desse objeto. Então, se a gente clicar, por exemplo, em green, não vai dar certo, então o nosso jogo não vai avançar, ele vai fazer um som de erro e vai aparecer um X vermelho ali no canto direito, como vocês puderam ver. Se a gente clicar no red, que é a opção certa, a gente vai ter um som de vitória e uma marcação de correto. E a mesma coisa para os próximos itens, né? Então nós temos uma banana, se a gente clicar no vermelho a gente vai ter um erro, se a gente clicar no verde também vai ter um erro, se a gente clicar no amarelo a gente vai acertar e vai passar para o próximo objeto. Mesma coisa com a nossa nosso último objeto. E aí por fim acaba o nosso mini-jogo, o nosso ator, o Snowman dá algumas instruções pra gente, e a gente volta à tela inicial do jogo. E esse vai ser mais ou menos o minijogo que a gente vai querer produzir hoje na nossa videoaula. Então vamos lá? Muito bem. Para começar a desenvolver nosso minijogo, primeiro nós criamos um projeto vazio no Scratch. E vamos já tirar o nosso ator que já vem com essa criação. Vamos clicar no botão de Delete. E para começar, vamos pegar os atores que a gente precisa inicialmente, né? Então, como a gente tem no nosso minijogo dois atores, né, inicialmente, primeiro é o Snowman. Nós vamos pegá-lo aqui. E também vamos pegar mais um ator relacionado ao nosso botão. Então vamos de novo no nosso selecionar ator. E vamos selecionar um botão. Pode ser o botão 3. E vamos agora reposicioná-los na tela. E vamos simplesmente agora, dentro do botão 3, vamos lá em fantasias. E vamos inserir um texto relacionado ao iniciar minijogo. Então vamos escrever Start. Vamos alterar essa cor. Deixar uma cor um pouco mais visível. Um branquinho tá bom. Muito bem. Agora nós temos nossos dois primeiros atores e vamos também agora selecionar o nosso cenário, né? No nosso minijogo a gente tinha um cenário inicial, que era mais ou menos um mundo gelado, né? Então vamos procurar aqui alguma imagem relacionada a isso. Vamos selecionar o cenário Winter. Muito bem, agora nós temos o nosso ator no meio da tela e o nosso botão Start. Então, muito bem, a partir de agora a gente pode começar a desenvolver o nosso comportamento do nosso botão. Bom, inicialmente no nosso minijogo, o nosso ator Snowman começa dando instruções para a gente, falando que se a gente quiser iniciar o nosso minijogo, a gente precisa clicar no botão abaixo dele. Então vamos começar implementando isso. Vamos no nosso cenário e vamos colocar um novo código no nosso cenário. Vamos na aba Eventos e vamos utilizar o bloco quando a bandeira verde for clicada. Vamos lembrar que quando a bandeira verde for clicada, uma ação vai acontecer e a ação que a gente quer é que o boneco de neve transmita as instruções para a gente. Então a gente vai usar um bloco transmita, colocar embaixo desse bloco, e vamos criar uma nova mensagem. Por exemplo, boneco de neve. Certo? Então agora nós vamos ao nosso boneco de neve. Vamos usar o bloco quando receber uma mensagem. Já está setado como boneco de neve. E o nosso boneco de neve ele vai falar algumas coisas, né? Vamos primeiro garantir que ele vai aparecer na tela, então vamos lá em aparência e vamos usar um bloco de mostrar, colocar ele ali. E bom, agora vamos colocar simplesmente um diga olá por 2 segundos. E vamos colocar, por exemplo, não sei, olá, bem-vindo ao meu mundo de gelo. Vamos colocar mais 2 blocos de fala. O primeiro bloco de fala a gente vai utilizar para perguntar se você quer praticar inglês, só para ter um enfeite, né? Só para ter uma pequena interação aí. E vamos finalizar pegando mais um bloco, informando ao usuário que ele quer clicar no botão abaixo para iniciar o minijogo. E por enquanto a responsabilidade do Homem das Neves é só essa.
Voltando para o nosso cenário, a gente também tem que lembrar que a gente tem que garantir que o nosso botão Start ele já vai aparecer na tela, né? Porque posteriormente a gente vai tirá-lo da tela. Então, já vamos também transmitir um evento para isso. Vamos transmitir uma nova mensagem, quer dizer. E vamos criar uma nova mensagem chamada, não sei, mostrar botão. Certo? E agora vamos no nosso ator botão. E já vamos colocar também um quando receber mostrar botão. Ele vai simplesmente mostrar na tela. Beleza? Então, muito bem. Agora, se a gente iniciar o nosso jogo, só para testar, o nosso snowman ele vai mostrar as informações, né? A gente colocou alguns poucos segundos aí, só para ficar dinâmico, mas na casa de vocês podem aumentar o tempo de mensagem, né? Para ficar alguma coisa mais didática e compreensível. E muito bem. Agora a gente vai começar com a implementação do nosso botão, né? Então, quando a gente clicar no botão, a gente quer que ele altere para um novo cenário, como está no nosso outro mini-jogo, e tire da tela tanto o botão quanto o nosso personagem Snowman. Vamos fazer isso agora. Como o Guilherme falou, agora basta a gente trocar o cenário, afinal o usuário, o jogador, ele clicou no botão, e temos também que sumir com o botão, afinal ele já foi clicado, não faz mais sentido ele estar ali. Para fazer isso, com o ator botão selecionado, vamos aqui pegar o bloco quando este ator for clicado, e aí quando o botão for clicado, a gente pode transmitir uma mensagem, que vai ser o de sumir botão. Afinal, se a gente já clicou no botão, não faz mais sentido ele estar ali. Além de sumir botão, a gente vai ter que mudar de cenário. Então, vou vir no bloco de aparência. Vamos pegar aqui o bloco de mude o cenário para. E agora a gente vai ter que escolher um novo cenário. Então, vou vir aqui selecionar cenário. A gente no minijogo havia pego o cenário de deserto. Então, ao invés de winter aqui, eu vou pôr desert. E também, além de mudar o cenário para o deserto, nós também temos que fazer a introdução do Snowman, que se a gente voltar aqui no minijogo, quando o cenário ele troca para o deserto, ele também faz a explicação do minijogo, quando a gente clica no botão. Então vou fazer o mesmo aqui, transmitindo uma nova mensagem. Só que agora essa mensagem vai ser explicar minijogo. Só uma coisa, como a gente transmitiu aqui o sumir botão, esse sumir botão ele vai ser aplicado também ao mesmo ator. Então já vou aproveitar que estamos aqui dentro do ator. Vou pegar aqui o bloco quando eu receber, vamos ver, sumir botão. Ao invés de mostrar que é o que está em cima, nós vamos simplesmente escondê-lo. Dito isso, agora que a gente transmitiu explicar minijogo, quem vai fazer isso é o Snowman. Então vou trocar aqui de ator. E vou pegar o mesmo bloco aqui, quando eu receber. Cadê? Quando eu receber explicar minijogo, ele vai dar o tutorial pra gente, né? Então é basicamente um monte de giga também. Então vou vir em aparência aqui, pegar alguns gigas. E as nossas mensagens era algo como vou invocar alguns objetos. E uma sequência de gigas aqui. Eu vou posicionar eles. Bom, agora que todas as falas do Snowman está posicionada, quando ele termina essas falas, a gente também esconde ele. Afinal, a gente não vai querer mais ele e sim o nosso minijogo aparecendo. Então coloquei o escondo ali. Agora se a gente testar aqui, o cenário ele não mudou porque ou melhor, como a gente havia trocado anteriormente para o cenário Desert, a gente tem que fazer essa troca também em algum lugar. Então vou clicar aqui em palco e quando a bandeira for clicada, o primeiro cenário do nosso jogo não é o Desert. Então vamos aqui, mude para o cenário Winter. Então agora sim, se a gente clica na bandeira verde, ele vai para o Winter. Ele dá as instruções iniciais, né, do início do minijogo. E a gente vai ter que clicar no botão Start. Clicando, agora sim, o botão sumiu, o cenário é trocado, ele continua a dar algumas instruções. Então podemos partir desse ponto a partir de agora.
Agora que o Snowman sumiu, o que acontecia no nosso outro projeto era um contador que ele iniciava em 3, diminuía para 2, para 1, para só então o nosso jogo iniciar de fato. Então vamos tentar implementar essa funcionalidade aqui. Isso vai estar associado ao botão, então quando o botão de Start for clicado, quer dizer que a pessoa, o jogador, quer iniciar o jogo. Então a gente já faz tudo isso daqui, a gente some com o botão, muda para o deserto e faz a explicação. Só que além de fazer a explicação também, a gente vai ter a contagem regressiva. Então vamos aqui pegar mais um transmita, uma nova mensagem e vamos escrever contagem. Essa contagem ela vai ser aplicada em um novo ator que a gente vai ter que adicionar. Então vou vir aqui em selecionar um novo ator e vou na parte de números, eu vou pegar o número 1, por exemplo. Só que o nosso número não é só o número 1 que a gente quer o 1, 2 e o 3, porque é uma contagem regressiva, né? Começando em 3 e indo até 1. Então vou vir aqui em fantasias desse 1 e vou aqui na parte inferior, vou escolher nova fantasia. Então vou pegar novamente outro número, selecionar o 2. Ele ficou selecionado aqui agora ao lado, a gente pode alterar essas fantasias, igual a gente fez nas atividades passadas. E a mesma coisa agora para o número 3. Então, nosso número agora tem 3 fantasias, beleza, ela já começa em 3 ali. Agora a gente tem que, de fato, implementar a contagem regressiva. Então, vindo aqui agora com um ator selecionado, a gente pode pegar o bloco quando eu receber aquela mensagem que a gente acabou de criar, que é a mensagem contagem. Então, quando a gente recebe contagem, a gente mostra de fato, porque no início do jogo isso não vai estar à mostra, a gente vai esconder ele daqui a pouco, só que quando receber a mensagem contagem, ele tem que aparecer na tela. Então a gente coloca aqui o mostra. E agora a gente vai brincar com as fantasias que a gente escolheu para o botão. Então vamos mudar aqui para a fantasia Glow 3, que é o número 3. A gente vai esperar um segundo para dar essa sensação, né, de que está acontecendo de fato uma contagem regressiva. Então aparece a fantasia 3, espera um segundo. Agora a gente pode pegar mais um bloco aqui para mudar para fantasia. A gente coloca o número 2. Espera o mesmo segundo, vou até copiar aqui também. E agora a gente muda para o 1. Depois do 1 a gente espera mais um segundo. E aí, depois que a gente esperou esse segundo, a gente esconde a fantasia. Afinal, já completou o papel dela. Depois de esconder, aí sim é que nosso minigame vai começar de fato. Então a gente pode partir daqui para criar o nosso minigame. Como o Leonardo disse, a nossa contagem já está sendo feita e agora a gente deve colocar nossos objetos na tela. Então a primeira coisa que a gente vai colocar na tela vai ser os nossos objetos que ficavam ao centro, né? Como a nossa maçã, a banana e a bola, né? Como a gente pode ver no nosso exemplo aí. Então, para começar a fazer isso, a gente vai selecionar um ator. Então, vamos pegar aqui o ator maçã. E, bom, do mesmo jeito que a gente fez com os nossas contagens, que a gente foi na fantasia, a gente vai fazer o mesmo aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Então, a gente vai na aba Fantasias e vamos selecionar outros atores, né? Vamos repetir, né? Então, vamos também pegar uma banana, por exemplo. A gente já tem a maçã, né? Então, vamos pegar uma banana. Vamos adicionar mais um ator. Vamos pegar, por exemplo, a bola, né? Temos várias bolas, vamos pegar a bola verde. Muito bem. Então, como vocês podem ver, a gente dentro do mesmo ator, nós temos essas 3 fantasias, certo? Que vai servir para o nosso minijogo. Então, beleza. Agora voltando no nosso ator número 2, né? Ali da contagem. Vamos transmitir uma mensagem que a gente quer que comece, primeiro a nossa maçã ela comece desaparecendo, né? Mas agora a gente quer que ela apareça depois, logo após essa contagem. Então a gente vai transmitir uma nova mensagem, né? Vamos criar uma nova mensagem, como por exemplo, mostrar maçã, certo? Vamos dar um OK. E agora dentro do nosso ator maçã, nós vamos receber essa mensagem. Então nós vamos pegar o bloco de quando receber, vamos selecionar a mensagem mostrar maçã. E o que a gente quer é que ela mostre, né, de fato. Então a gente vai lá em aparência e vamos pegar o bloco mostre. Muito bem. Então, logo após ela ser selecionada, ela vai mostrar essa maçã. Muito bem. Agora,
não tendo apenas nós temos agora a nossa maçã, certo? Mas nós precisamos também que ela seja que a gente garanta, vamos já garantir que a fantasia da maçã vai ser a primeira. Então nós vamos pegar, por exemplo, dentro do nosso bloco de aparências, vamos pegar o bloco Mude a Fantasia para. E vamos selecionar a fantasia da maçã. Então a gente certifica que o nosso primeiro ator vai ser o ator da maçã, que vai ser selecionado. Vamos também colocar algumas firulas, né, alguns enfeites. Então, por exemplo, como aumentar um pouco o tamanho da maçã e centralizar ela, existem dois blocos para isso, também no bloco de aparência. Como bloco, o defina o tamanho como. E a gente pode passar um número inteiro que vai representar uma porcentagem. Como vocês podem ver, agora a maçã tem o dobro de tamanho. A gente também pode pegar dentro do bloco de... Vamos ver... Bloco de movimento. No bloco de movimento, a gente tem a opção vá para. E a gente vai colocar a maçã nos eixos X e Y em um determinado valor. Como a gente quer que ela fique um pouco no meio, né? Então a gente vai deixá-la alinhada no centro horizontal e vamos colocar um pouco mais acima da nossa linha, na nossa linha vertical, né? Ela vai ficar um pouco mais acima da nossa contagem, como vocês podem ver. Muito bem. Agora nós temos essa maçã aparecendo. Se a gente for pensar agora no nosso restante do nosso minijogo, a gente precisa que nós tenhamos 3 botões também, né? Certo? Então, para isso, vamos também agora já pegar os nossos 3 botões. Então, vamos pegar um botão e vamos duplicá-lo ele 2 vezes. Né? Então, vamos duplicar ele mais 2 vezes. Vamos alinhá-lo eles um pouco abaixo da linha da maçã. E vamos também já configurar esses botões, né? Lá na aba de fantasias, né? Então, vamos inserir os nomes certos, né? Vamos inserir como cada botão tem que representar uma cor. Vamos, por exemplo, esse primeiro botão vai representar a cor vermelha. Certo? Vamos centralizar ele dentro do nosso botão e vamos fazer a mesma coisa para os nossos outros 2 botões agora, né? Vamos inserir, por exemplo, a cor green para esse próximo botão, o primeiro botão. E vamos agora ao nosso último botão e vamos também inserir mais um nome, nesse caso o yellow, né? Aí em caso vocês podem fazer mais botões se vocês quiserem, né? Aqui a gente está dando só a estrutura, né? Para vocês continuarem aí. Então, muito bem. Agora nós temos esses 3 botões e a gente quer que eles apareçam apenas quando a contagem acabar. Então, né, como o Leonardo mostrou, a contagem acabou, né? Deu 3, 2, 1. Vai aparecer a nossa maçã e os nossos botões vão aparecer também. Então, para isso, a gente vai lá no nosso ator nosso ator de contagem, certo? Vamos lá na parte do código e embaixo do transmitir mostrar maçã, vamos também transmitir ou mostrar botões, certo? Para eles aparecerem. Então, vamos criar uma nova mensagem, como por exemplo, mostrar botões, né? Muito bem. Agora, para cada um dos nossos botões, né, os botões que a gente criou, a gente vai criar um novo bloco, né? Esse bloco chamado quando eu receber, mostrar botões. Quando eu receber essa mensagem, eles vão simplesmente aparecer com o bloco mostre lá da aba de aparências. Como é basicamente um comportamento igual para os 3 botões, vamos apenas copiar e colar esse código. E muito bem, agora eles vão aparecer logo após a nossa contagem for feita, certo? Vamos voltar agora, vamos apenas voltar ao nosso botão, nossa contagem. Vemos que agora nós estamos mostrando esses dois. Vamos rodar o minijogo só para a gente fazer um teste. Como vocês podem ver, como a gente acabou de criar, todos os nossos atores na tela estão aparecendo, né? Então, tanto a contagem, quanto a maçã, quanto os 3 botões. Para resolver isso, agora de cara, nós vamos criar uma nova mensagem, né? Mas essa mensagem, né? No caso, ela vai ser para sumir tudo da tela. Então, vamos colocar o nome como, por exemplo, sumir todos.
e basicamente ele vai desaparecer, né? Ele vai esconder o ator, né? Muito bem, como esse é a gente vai aplicar isso apenas às coisas que acontecem após o botão de início, né? O botão Start. Então vamos explicar ao nosso ator da maçã, que tem todos os nossos objetos, e aos nossos 3 botões. Então no botão 2 agora, no botão 4 e no nosso botão 5. Só que a gente não emitiu essa mensagem ainda. Para emitir, a gente vai fazer isso lá no nosso cenário, né? Então, lá no nosso cenário, logo após a gente mudar o cenário, ou antes até, a gente vai transmitir uma mensagem, que é essa mensagem que a gente acabou de criar, que é para sumir todos. Isso, vamos então transmitir, sumir todos, e logo após ele vai mudar para o cenário de Winter, né? Vamos testar isso agora para ver se está funcionando tudo de acordo com o que a gente espera. Vamos verificar, nossos atores, após o botão Start, somem, né? Então, clicando agora no nosso botão Start, temos que aparecer, ó, como vocês podem ver, aparece a contagem e, ao mesmo tempo, aparece o nosso nome. Porém, os nossos atores, tanto os nossos objetos quanto os nossos botões, eles aparecem só depois da nossa contagem acontecer. Notem que aqui no nosso ator botão, logo depois da gente transmitir e explicar minijogo, já ocorre a transmissão da contagem, certo? Então uma acontece quase em cima da outra, quase ao mesmo tempo. Para fazer e isso não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é que primeiro o Snowman explique o nosso minijogo e depois dele explicar, ocorra a contagem. Para fazer isso, tem um bloco que a gente pode substituir o nosso transmita, que é o transmita e espere. Então, primeiro a gente vai transmitir a explicação do minijogo, vamos esperar essa ação acabar, e depois disso vai transmitir a contagem, certo? Então agora é para estar tudo certo. Vamos testar novamente. Nenhum dos nossos atores do minijogo aparecem por enquanto, né? Clicando no Start, agora vai aparecer o nosso querido Snowman dando as instruções sobre o jogo, e logo em seguida ele vai sumir, e depois de sumir, vai mostrar as nossas contagens, né? Nossa contagem regressiva e os nossos respectivos botões. E aí, fechou. Agora está tudo certo. Então agora a gente vai implementar o comportamento de cada um dos nossos botões. Beleza? Então, vamos lá. Para iniciar a construção do comportamento dos nossos botões, vocês concordam comigo que a gente vai ter que fazer um tipo de verificação para o que cada botão vai fazer mais ou menos, né? Então, por exemplo, se nessa tela que a gente está tendo agora, né, que nós temos uma maçã vermelha, e a nossa resposta certa é clicar no botão que está escrito red, né, que significa vermelho em inglês. A gente tem que verificar se o objeto que está aparecendo na tela é realmente aquele objeto que corresponde àquele botão, né? Para fazer isso, a gente vai ter que usar apoio de uma variável. Se a gente clicar no nosso ator Apple, nosso ator maçã, vamos lá, e formos na aba aparência, lá no canto esquerdo, indo um pouquinho para baixo, a gente vai verificar que cada fantasia, né, que cada fantasia do ator tem uma variável para essa respectiva fantasia, certo? Então nós vamos utilizar essa variável para construir o nosso minijogo, certo? Então, indo um pouquinho mais para baixo, vocês podem ver ali, ó, que nós temos a variável, né, que é representada por essa forma um pouco mais arredondada nas bordas, né? Fantasia, e do lado tem um número, né? Se a gente arrastar isso para o nosso código, a gente pode clicar no número, a gente pode ver, por exemplo, clicando no número, que a gente pode mudar para o nome. Esse número e nome, eles se referem o número se refere à posição dessa fantasia do ator, e o nome ao nome da fantasia. Por exemplo, se a gente for na aba fantasia, a gente pode entender isso um pouco melhor, né? Vocês podem ver que cada um dos nossos... Esse é o mesmo ator, certo? E cada uma das nossas fantasias tem um determinado nome, né? Como vocês podem ver ali. Mas também tem um número, né? Se vocês forem ver no ícone da nossa fantasia, no canto superior esquerdo tem um número respectivo para cada fantasia. E é esse número que a gente vai utilizar para fazer a verificação do nosso minijogo nos botões, certo? Então, por exemplo, a maçã representa o número 1, né? A banana o número 2,
e a bola o número 3, né? Então, a partir disso, a gente pode começar a criar o nosso minijogo. Só que a gente só consegue usar essa fantasia, essa variável fantasia, que já é feita do Scratch, no próprio ator. A gente quer usar essa variável em outro ator, que é o botão, que lá a gente vai fazer essa verificação, né? Para fazer isso, a gente vai criar uma variável global, né? Lá na aba variável. Então, vamos criar uma variável, por exemplo, fantasia, né? E essa variável, ela vai armazenar este valor que está no nosso ator maçã, ou ator banana, ou ator bola, né? Então, o que a gente vai fazer é, logo após a gente mostrar a nossa maçã, a gente já vai mudar o valor da nossa variável fantasia para o valor da fantasia em si, certo? Porque a gente está no objeto, no ator fantasia. Então, a gente vai pegar esse número e vai salvar numa variável, certo? Como vocês podem ver no menu jogo, até está aparecendo lá nosso quadradinho, né? Com o nome da variável e o número, né, dela, o que ela tem armazenado dentro. Então, muito bem. Agora que a gente tem isso, a gente pode começar a fazer as verificações, certo? Então, vamos lá. Para continuar essa implementação, então, nós vamos até o nosso botão vermelho e vamos colocar o nosso bloco de quando este ator for clicado, que a gente quer verificar quando, né, o botão ele for clicado. Então, logo após ele for clicado, quando ocorrer o clique, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um bloco de verificação. Então, lá na aba controle, a gente pode pegar um bloco de se então, se não. Dentro do nosso hexágono aí, essa parte mais escura, a gente vai colocar um bloco de condição de igualdade, que a gente quer verificar se a variável fantasia for igual a 1, porque igual a 1 representa que é uma maçã, né? Então, se a pessoa clicou aí e a variável atual é 1, isso quer dizer que está certo, né? Então, se tiver certo, o que a gente tem que fazer para o usuário? A gente tem que, como a gente mostrou no nosso outro mini-jogo, a gente tem que transmitir uma mensagem de correto, né? E um barulhinho também, né? Um sonzinho, né? Como vocês puderam ver no nosso outro exemplo. Então, para isso, a gente vai transmitir uma nova mensagem. Por exemplo, vamos criar uma nova mensagem chamando, por exemplo, acertou, né? Beleza. Aí, logo depois disso, a gente tem que criar agora o nosso objeto de acerto. Então, para começar isso, a gente vai criar um novo ator, né? Vamos buscar um novo ator. Então, vamos buscar um ator que represente o sinal de certo, né? A gente pode, por exemplo, pegar o botão 4 ali, né? Vamos só ir na fantasia dele, um momento, para retirar a outra fantasia. Vamos deixar apenas a fantasia do botão verde, né? Que é mais agradável. Voltando ao nosso código. Vamos lembrar que quando ele receber a mensagem acertou, ele tem que mostrar, né? Então ele tem que aparecer na tela. Então a gente vai clicar no mostrar. E também, como vocês viram no nosso mini jogo, quando ocorre um acerto, a gente também tem um som ligado à imagem, né? Então aparece uma imagem e aí toca um som, né? Vamos também pegar esse som, né, através da biblioteca do Scratch. Então primeiro nós vamos utilizar o bloco toque o som até o fim. Nesse caso está o pop, mas se a gente for ali na aba de sons, no Scratch, ao lado de fantasias, e lá embaixo no canto inferior esquerdo, a gente pode selecionar um novo som. Vamos selecionar o que a gente selecionou para esse, que é o Magic Spell. Então vamos selecionar essa opção. Vamos excluir a opção pop, né? O som pop, que já vem de padrão. Vamos voltar ao código. E vamos selecionar agora para tocar o som Magic Spell. E aí, como ocorre no mini-jogo também, logo após tocar esse som, o ator desaparece. Então vamos também colocar um esconda. Lembrando que o que a gente fez anteriormente uma mensagem para sempre que o minijogo iniciar, todos os atores do minijogo desaparecerem. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos pegar quando eu receber essa mensagem, quando eu receber se não me engano é sumir botões ou sumir todos, certo? E basicamente ele só vai se esconder, né?
só para isso já ficar de acordo com o que a gente espera, né? Muito bem, acredito que seja isso para o nosso início, né? Então nós podemos testar agora. Vamos esperar o nosso camarada Snowman falar, clicar no Start, ele dar as instruções, e nós temos as nossas primeiras opções aí. Logo após a contagem, claro. Certo? Então, clicando agora no Red, a imagem aparece e o nosso som também toca. E logo após, a nossa imagem some. Muito bem. Então, agora, o nosso comportamento do estado correto está certo. E agora a gente tem que lembrar que a gente tem que também fazer o comportamento dos botões que estão errados, né? Então, se ele clicar na opção errada. Então, vamos começar isso agora. Bom, como o Guilherme falou, agora que a gente tem a nossa funcionalidade do acertou, a gente vai ter que verificar os outros botões também. Nessa primeira fase aqui, que só o botão Red é o verdadeiro, se o jogador clicar tanto no Green ou no Yellow, vai ter que ter um outro feedback, né? Afinal, o jogador errou. Então, indo aqui, vou pegar o botão amarelo para exemplificar. A gente vai ter que fazer a mesma condição que a gente havia feito para o vermelho. Então, vai ser também um bloco de condicional se, então, se não. Só que a gente vai utilizar a outra parte, a parte do se não, porque a pessoa errou. Então, pensando aqui para a primeira fase, né, a maçãzinha. Então, vou pegar aqui, quando este ator for clicado, vou pegar a condicional, se então, se não, e pensando que estamos aqui na primeira fase ainda, que é a maçãzinha, e que o amarelo é uma opção errada, então eu vou vir dentro do se não, vou transmitir uma nova mensagem, só que essa nova mensagem, ao invés de ser acertou, vai ser errou. Aqui, por enquanto, é só isso. Só que agora esse errou ele vai ter que estar associado a um outro ator. Então a gente tinha aqui o ator de acertar. Vamos também pegar um novo ator aqui. Escolher alguma coisa que represente o errou. Vamos pegar esse botão aqui. Só vou mudar a fantasia dele. Vou ficar só com a vermelhinha. Agora nós temos o nosso botão 7. E do mesmo jeito que no botão 6 a gente tinha associado esse código, quando eu receber acertou, mostra ele e toque um sonzinho, vamos fazer a mesma coisa para o botão 7. Então, quando eu receber, só que ele está associado ao errou, a gente também vai tocar um sonzinho, né? Então a gente vai vir aqui na aba som, toque o som até o fim, só que não é o pop que a gente quer. Então vou vir aqui na aba de sons, vou adicionar um novo som aqui. E o que a gente havia escolhido é o Squeak Toy. Agora que temos o Squeak Toy aqui, eu posso remover o pop. Só vou trocar ele aqui, Squeak Toy. Então, quando eu receber errou... primeiro a gente vai ter que mostrar esse ator na tela. Havia esquecido disso. Então, dentro do Fantasia, vamos colocar o Mostre. Depois de mostrar ele, a gente reproduz o som. Depois de reproduzir o som, a gente vai ter um esconda. E da mesma forma que a gente tinha a mensagem esconder todo mundo, sumir todos, para ser aplicado a todos os atores, para esse daqui a gente vai ter que ter o mesmo evento também. A mesma mensagem, né? Então quando eu receber aqui, vou procurar aqui o sumir todos, a gente simplesmente vem no esconda. A gente vem na aparência e pega o bloco de esconda. Testando agora para essa primeira fase, vamos iniciar aqui. Ele vai falar todas as frases aí que a gente havia colocado antes, né? E vai ter o contador também. Depois do contador é que a gente entra de fato no minijogo. A resposta certa a gente já havia visto que era red. A gente fez o código para o yellow, então vou clicar no yellow. Ele já dá o sonzinho e o ator aparece. Agora que o nosso comportamento do erro já está funcionando, antes de dar prosseguimento nesse código, eu só vou mudar a aparência agora dos nossos botões, porque se a gente olhar aqui no nosso projeto original, cada botão aqui, esse botão vermelho, por exemplo, ele representa o texto que está escrito ali. Então tem um red ali, que significa vermelho em inglês, então o botão está em vermelho. A mesma coisa acontece aqui para o verde e para o amarelo. Vou aplicar esse comportamento aqui também para os nossos 3 botões. Então vou vir aqui no botão verde para dar início com ele. Dentro de fantasia, a gente seleciona aqui alguma parte que a gente quer pintar, no caso essa parte mais interna.
E aí, selecionando um balde de tinta aqui, a gente pode preencher e escolher alguns valores aqui. Então vou tentar pegar algo próximo do verde aqui. Um 80 diminuindo o brilho. Já está um verde legal. Vou fazer a mesma coisa agora, só que selecionando as bordas, né, a extremidade. Vou vir no balde de tinta. Vou selecionar também algo próximo do verde, só que mais escuro. Então, algo mais ou menos assim. Para o botão verde já está legal. Agora vamos tentar aplicar para o resto. Vou pegar agora o botão vermelho, mudar a fantasia aqui também. Selecionar a parte interna, balde de tinta. A gente agora pega algo próximo do vermelho aqui. Esse vermelho aqui. Selecionar a parte externa. Vamos ver agora no vermelho mais escuro, talvez. Algo assim. Vocês com certeza vão ter mais criatividade do que eu para fazer essa parte. Mas agora, por último, no botão amarelo também. Selecionar a parte interna, balde de tinta. Agora a gente pega um amarelo aqui. Vamos ver. Amarelo é um pouco mais complicado. Esse daqui eu acho que está legal. Selecionar a extremidade dele. Procurar mais um amarelo aqui, só que agora um pouco mais escuro. Bom, vou deixar assim porque com certeza já está melhor do que o que a gente tinha, mas como eu falei, vocês com certeza vão ser muito melhores nisso do que eu. Agora que a gente tem esse visual aqui melhor, a gente pode dar continuidade então ao nosso código. Continuando com o comportamento do nosso mini-jogo, nós transmitimos agora a mensagem de errou dentro do botão yellow, né, caso ele não atenda a condição. Então nós vamos fazer o mesmo agora, vamos repetir esse código para o botão verde, né? Então se ele também não for o certo, ele também vai transmitir um erro, né? Então nós podemos ir, quando este ator for clicado, colocar também uma estrutura de se então, se não. E na parte do se não, a gente pode colocar para transmitir um erro também, certo? Então vai transmitir uma mensagem de erro e também vai aparecer do mesmo jeito que apareceu para o amarelo. Voltando agora para o nosso botão vermelho, vocês percebem que a gente acertou, né? Se a fantasia for igual a 1, a gente vai acertar, certo? E, bom, depois de acertar, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que tem que mudar o nosso objeto, né? Nossa fantasia aí, né? Então, em vez de ser uma maçã, agora vai ser uma banana, no nosso caso. Vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Então, vamos também transmitir uma mensagem para isso, chamado, por exemplo, altera banana, né? Vamos criar OK. E muito bem. Agora, no nosso objeto, no nosso ator da nossa maçã, a gente vai receber essa mensagem, certo? Vamos pegar então um bloco de recepção. Então, quando eu receber altera banana, a gente vai mudar a fantasia da maçã, né, para a da banana. E vocês lembram da variável de fantasia que a gente criou? A gente vai usar ela agora. Então, nós vamos lá na aba variável e vamos mudar a variável fantasia para a variável fantasia número, né? Então, vamos pegar aquele mesmo bloquinho na aparência, vamos arrastar ali para o espaço em branco. Então, agora, a nossa variável fantasia vai estar atualizada de acordo com o número da fantasia da banana, certo? Então, bom, como vocês viram, né, estava na fantasia número 1, deu certo, e agora a gente tem na fantasia 2, né? Só que perceba que a gente só fez a verificação de correto para o botão vermelho, né? Vamos fazer agora para o botão amarelo. Então, vamos no botão amarelo. Vocês podem ver que o bloco de condição ele não existe. Então, vamos criar uma condição, né? Dentro do bloco do C. Então, uma condição de igualdade. Então, se a variável fantasia for igual a 2, que é o número da nossa fantasia, como vocês podem ver ali na tela, vai acontecer a mesma coisa que acontece no nosso botão vermelho. Ele vai acertar e também vai transmitir uma alteração, né? Então ele vai já passar para o próximo objeto, que é a nossa bola, né? Então vamos criar mais uma mensagem também, que é para o altera a bola, né? Por exemplo, certo? Então vamos voltar agora novamente no nosso ator banana, ou maçã, né? Como está escrito.
E vamos basicamente repetir esse último bloco que a gente criou, né? Então, quando esse ator receber altera para a bola, a fantasia dele, né, vai mudar para a fantasia da bola e a variável também vai mudar para a variável de fantasia, né? Então, pegando também a variável de fantasia para número, a gente vai colocar dentro do espaço em branco. E agora é para tudo dar certo. Só lembrando uma coisa, podemos testar, né? Claro, se deu certo. Só que vocês veem que podem perceber que é um pouco instantâneo, né? Essa mudança, né? Então a gente clica na opção certa, aparece o certo, mas também já muda. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco isso é colocar dentro de cada um dos nossos botões, dentro de cada um dos nossos botões, colocar um botão de espera, né? Botar um bloco de espera, né? Então vamos em controle, vamos colocar um espere entre, né? Entre o acertou e o alterar. Podemos fazer isso também para o botão amarelo. Vamos esperar um pouco. E agora, implementando a parte do botão verde, né, do botão green, vamos fazer a mesma condicional, né? Então, se a nossa variável fantasia for igual a 3, que é a nossa fantasia, né? O número da nossa fantasia, ele vai transmitir um acertou também. Transmitir uma mensagem de acerto. Esperar também mais 2 segundos, né? Ou 1 segundo. Só que dessa vez a gente não tem mais um objeto, né? Dessa vez nossos objetos acabaram. A gente só tem 3 para esse mini-jogo. Então o que a gente vai fazer é voltar para a tela inicial. Então a gente vai fazer o quê? A gente pode, por exemplo, né, transmitir também uma mensagem. Logo após isso, criar uma nova mensagem, por exemplo, fim de jogo. Né, fim jogo. Certo? E agora vamos implementar isso também, né? Só antes, uma coisa. No nosso botão vermelho, a gente ainda não colocou a parte do erro. Então vamos inseri-lo agora, né? Vocês veem que a parte do senão, né? Ela não tem implementada. Então, só vamos repetir o código, né? Do que a gente fez nos outros botões. Que ele vai basicamente transmitir um erro e nada mais que isso. Certo? Vamos agora só testar o nosso mini-jogo. Vocês podem ver que o botão verde funcionou. Vamos esperar o Snowman falar. Vamos dar no Start. Ele também vai dar mais algumas instruções para a gente. Temos a contagem regressiva. E aparecem nossos botões. Se a gente clicar no botão verde, bom, ó, já temos um erro que nós detectamos aí, que a nossa variável fantasia ela já está igual a 3, né? O que a gente tem que fazer, como a gente fez nos nossos mini-jogos, é sempre reinicializar essa variável para não acontecer esse tipo de coisa, né? Então, para fazer isso, a gente pode ir lá em cenário e mudar a nossa variável desde o começo, né? Vamos mudar a nossa variável fantasia para 0, né? Então a gente assume sempre que o jogo reiniciar, essa variável vai estar zerada. Então nós podemos, depois das instruções, clicar no Start, esperar o Snowman dar as mensagens e ocorrer a contagem regressiva, claro. E a gente pode testar. Agora, se a gente clicar no botão Green, a gente tem uma mensagem de erro. Se clicar no Yellow também. E se clicar no Red, a gente tem uma mensagem certa, esperou um pouco e alterou. Vocês podem ver que a fantasia atualizou. Se a gente clica nas opções erradas, não acontece nada. Se a gente clica no Yellow, é para ele avançar, né? Apareceu uma mensagem de certo. É a mesma coisa agora com o verde. Certo? Muito bem. Agora nós vamos implementar a volta à tela inicial do minijogo. Bom, agora que o nosso jogo está quase todo completo, quando o usuário, nessa terceira fase aqui, acertar, né, clicar aqui no verde, então, se a gente vê isso no nosso jogo, ele é redirecionado para o início. Então, vou clicar aqui no verde, o Snowman vai aparecer, vai dar umas mensagens finais ali, e após ele aparecer, é que a gente é redirecionado novamente para o início do jogo. Vou tentar fazer isso, então note que foi clicado no verde, todos os objetos, todos os atores sumiram,
para o Snowman aparecer. Então, primeiramente, vamos fazer isso. Então, vou vir aqui no ator do botão verde. E a gente vai agora transmitir a mensagem sumir todos, né? Que a gente já havia feito. Então, logo depois aqui de transmita acertou, vou pôr um sumir todos. E agora que está sumindo todo mundo, ou melhor, vou pôr depois do espere 2 segundos. Ops, espera aí. Vou pôr aqui de baixo. Agora sim, some todo mundo e é transmitido o fim jogo. O fim jogo a gente vai associar ao ator Snowman, porque é ele que aparece e dá aquelas considerações finais. Então vou pegar aqui também quando eu receber o fim jogo. A gente primeiro vai aparecer, né? Ele vai mostrar. E depois de mostrar, ele vai dar aquelas considerações finais, aquelas falas finais dele. Então eu vou só avançar aqui, porque é um monte de olá. Eu vou colocar o código aqui e depois vocês comparam com o de vocês. Agora que as nossas mensagens estão ali, então ele vai aparecer, vai falar essas 3 mensagens, e aí o que a gente quer é voltar para o início, né? Esse voltar para o início, então, a gente vai trocar o cenário novamente. Ao invés de Desert, a gente volta para o Winter, que é o cenário inicial do nosso minijogo. E depois disso, na tela inicial, a gente vai ter que ter aquele botãozinho do Start, caso o jogador, né, queira iniciar novamente o jogo. Então a gente já tinha aqui uma mensagem também, dentro de evento eu vou pegar o transmita. Só que o mostrar botão, era esse o nome? Mostrar botão. Vamos fazer um teste agora e ver se está tudo funcionando. Então ele vai dar as considerações iniciais, que vocês já estão cansados de ver essa tela. A gente clica no Start, ele também vai falar mais alguma coisa. Logo depois vem a contagem regressiva que a gente fez. Só então começa o joguinho, né? Vamos esperar aqui. Então, vermelho, erro. Nossa fantasia novamente está com o valor 3. Eu fiz alguma coisa errada aqui? Quando eu clicar na bandeira verde, muda a variável para 0. Tá bom. Agora de fato está em 0. Então vamos novamente passar por esse passo a passo aqui. Ele vai novamente falar. Agora sim, começa o nosso jogo de fato. Temos aqui a opção correta, beleza. A variável fantasia vai atualizar. Opção correta, variável fantasia atualiza. Opção correta, então agora é para assumir tudo isso. O Snowman aparece, dando as mensagens finais dele. E aí é para trocar o cenário agora. Então, perfeito. Agora a gente só vai ter que atualizar isso daqui, porque ela já vem para cá com valor 3. Vamos fazer isso agora. Bom, então vamos mudar aqui a variável. Ela está relacionada com o fim do jogo, né? O fim do jogo, quem pega essa mensagem é o nosso ator Snowman. Então, quando eu receber fim de jogo, mostra o Snowman, ele fala isso daqui, troca o cenário para o Winter, e aí, antes de mostrar o botão aqui, o botão de Start, a gente pode novamente trocar o valor aqui para 0 dessa variável. Então, vou vir em variável aqui e mudar antes a fantasia para 0. Agora sim é para estar funcionando tudo certinho. Então vou clicar em Start, ou melhor, vou clicar na bandeira verde para começar do começo. E vou adiantar essa parte para vocês, porque vocês já estão cansados de ver isso daqui. Bom, agora que a gente passou pelo ciclo todo do nosso joguinho, e no final aqui a variável fantasia está com 0, então nosso jogo está funcionando. O que a gente se propôs a fazer é isso. A partir daqui vocês podem pegar essa ideia e implementar novos atores, novas cores, quem sabe adicionar uma parte numérica também. Enfim, criatividade de vocês. Vocês com certeza são bem mais criativos do que eu, então mandem ver aí. E é isso. Agradeço pela atenção de todo mundo, por ter assistido. Nós vamos deixar o link aí da ACT Unicamp na descrição. Caso vocês precisem de alguma coisa, vai estar lá. E é isso. Obrigado por assistir, pela atenção. E a gente se vê na nossa próxima videoaula. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima videoaula, gente.